Hoje eu sou um parlamentar independente, né? Então estou falando como economista e com o conhecimento que eu tenho como senador da República. Então, o que acontece? A economia, os economistas comparam muito um sistema econômico nacional com um trem, sabe? Com uma locomotiva, sabe? Então, o que acontece? Ela quando para, primeiro ela não para, ela para mais rápido que a retomada da velocidade. A mesma coisa acontece na economia. Então, a economia, ela entra em recessão, ela entra em crescimento negativo, não é? Com mais rapidez, num período mais curto do que ela faz a retomada. A mesma coisa acontece com a locomotiva. Então, se você leva, por exemplo, o maquinista leva, ainda usando a expressão antiga, que hoje é o operador de máquina, né? Ela freia a locomotiva, por exemplo, em 1 quilômetro, ela leva 4, 5 quilômetros ou mais, ou 10 quilômetros para retomar a velocidade que ela tinha antes de parar. A mesma coisa acontece com a economia. Por quê? Porque quando o país ele entra em recessão, fábricas são fechadas, empresas são fechadas, atividades econômicas são desativadas de forma permanente. Então, aí leva um período mais longo para ela voltar ao que era no passado, quando começou a recessão. Então, calcula-se que hoje o Brasil precisa de mais ou menos uns 5 a 6 anos para retomar a mesma condição econômica que tinha no ano de 2010. Né? Isso vale, por exemplo, para a questão da reforma trabalhista, que foi uma coisa que o povo ainda, até hoje, o povo não entendeu, a questão da modernização que se fala das leis trabalhistas, né? Porque a defesa disso, que foi feita pelos parlamentares e pelos economistas, é o seguinte: olha, essa modernização vai permitir que se criem mais empregos, mas na realidade o que aconteceu foi que o desemprego aumentou. O Brasil não inventou moda, sabe? O Brasil não inventou moda na economia. Normalmente o que acontece aqui acontece na França, acontece na Alemanha. Houve uma reforma trabalhista na Alemanha e hoje a Alemanha é o país mais sólido da Europa, né? A economia é a moeda mais valorizada do mundo, mais do que o próprio dólar americano, né? Tudo em função de uma reforma. A França não quis fazer a reforma, né? Por uma questão política também. Questão de discurso político, questão de momento político, né? Questão de humor do país, né? Questão ideológica, uma série de coisas. Cada país age como acha que deve agir naquele momento. Resultado, lá no passado, quando a Alemanha fez essa reforma, há uns 15 anos atrás, a França resistiu e não fez. E hoje a França é um país menos importante economicamente do que era na década de 60 com De Gaulle. Então, quer dizer, cada um paga o seu preço do seu modo, cada um escolhe a sua opção. Cada um é cada um, como nós dizemos no sertão da Paraíba, né? Então, as escolhas que são feitas, elas é que vão exatamente pautar o que vai acontecer no futuro. Então, uma reforma que seja feita hoje numa área, ela não dá nada quando se trata de macroeconomia, de uma economia mundial. Você pode fazer uma reforma numa empresa e 3, 4, 5 meses depois o resultado aparecer. Mas num país, né, todas as reformas elas são feitas para um futuro de médio e longo prazo. Eu vou fazer mais um breve intervalo e já voltamos hoje conversando com o senador Raimundo Lira aqui no nosso Tambaú Debate. É só um minuto e a gente volta com você. Segura aí.